Salve, salve! Estamos de volta e eu gostaria de fazer uma proposta aqui. Salve, salve! Aqui quem fala é o Wilson Figueiredo. Eu estou feliz em voltar com as gravações. Eu tenho feito algumas gravações que eu ainda não publiquei por questões de tempo, de trabalho, mas essa semana ainda eu acho que eu consigo entregar umas 3 ou 4 gravações, mas o programa de hoje eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer algo diferente porque é fruto de um trabalho que eu tenho feito do lado de cá. E é uma história longa para falar sobre cultura racional, para falar sobre o livro Universo em Desencanto e as diferenças de entendimento e interpretação. Eu acho que é fundamental que a gente entenda que a mensagem do racional superior desde o início era que nós tivéssemos esse hábito de estudar, principalmente os pontos que a gente tem mais dúvida, e baseado nesse assunto e nesse argumento entram questões que eu tenho falado muito aí em muitos programas sobre leitura e sobre estudo. A diferença entre ler e estudar. O racional superior na réplica e tréplica ele já aborda um pouco mais firme com relação ao estudo da cultura racional e não a leitura. É preciso entender as diferenças do porquê tem que ler e do porquê tem que estudar. Já falei isso em vários programas e hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. É óbvio que cultura racional é um conhecimento, é um livro que a proposta dele principal é que a gente pudesse entender a origem da humanidade, mas não só isso, entender a vida, como ela foi inicialmente composta e as suas modificações e a quem pertence a essa responsabilidade do que acontece hoje no mundo material. Aquelas questões mais básicas, se o mundo é de Deus, por que o mundo é assim, e por que nós sofremos tanto, e por que tem tanta guerra e tanta discórdia. Então esse é o assunto principal que é preciso entender. É preciso entender que o mundo tem dono, óbvio, mas a explicação da cultura racional, o entendimento é tão profundo e tão amplo que você fica com essa certeza de que cada assunto, cada situação que acontece na vida material, você tem aí a sua explicação, o seu entendimento, e não só a parte teórica, mas também como resolver a questão material, a questão espiritual, a questão energética. E a beleza e a riqueza da cultura racional nos permite transitar em diversas áreas e abordar diversos assuntos e entender diversos ângulos de questões científicas e entender o porquê que a ciência chega a essa conclusão, de questões da parte da religião, por que as religiões abordam dessa forma, a quem pertence a esses assuntos, quem gerou essa informação, quem é o dono dela. E com o tempo você passa a trabalhar essa parte teórica da cultura racional na parte prática da sua vida, e você começa a entender como funciona o sistema aqui das organizações do plano material, como funcionam as classificações do ser humano entre bicho racional, animal racional, aparelho racional, e essas diferenças e as formas de abordagem, inclusive nas formas de abordagem com o bicho racional, que não é igual com um racional. É preciso entender as relações de entendimento do bicho para que você possa se relacionar com o bicho. Por exemplo, eu já dei alguns exemplos em programas anteriores falando de um zoológico e de uma pessoa que é responsável por lidar com bichos. É óbvio que o carinho, o amor dela por bichos é igual, mas as relações são diferentes. Então, ela não vai lidar com um leão e com um crocodilo da mesma forma que ela lida com uma girafa. É nesse entendimento de natureza, e de personalidade que o racional acaba entendendo como lidar com o bicho racional
e até que ponto ele lida de uma forma e até que ponto ele lida de outra, como lidar com o animal racional, como lidar com o aparelho racional em desenvolvimento e como lidar com os racionais. Então essa disciplina, esse entendimento acaba te deixando numa posição de um diplomata racional, que você sabe como lidar com as diferentes situações da vida. É óbvio que em uma vida tão complexa, em um cenário tão complexo e tão diverso, você vai ter situações extremamente diferentes, do bom ao ruim, do intenso ao suave, e você acaba também aprendendo com o conhecimento racional como você deveria lidar e por que as pessoas agem dessa forma, por que você está agindo. E se trata mais de um processo de reflexão e não de visão do próximo. É mais o entendimento de si mesmo do que do próximo. Quando a gente observa as questões do próximo, o entendimento e o comportamento do próximo, a gente não faz esse julgamento, na verdade. Essa análise é feita do porquê ele faz da forma que faz e por que você reage da forma que reage. E só assim você pode, acredito eu, crescer e evoluir nas questões racionais. Por exemplo, diversas vezes na minha vida eu percebo que em algumas situações eu já estou bem avançado, em outras eu estou ainda em processo evolutivo e avançando, e outras muito atrasado. E é preciso uma evolução e um respeito consigo mesmo para que você perceba as suas falhas, as suas fraquezas. E é nessa hora que entra o conhecimento racional, é nessa hora que entra a prática racional, é nessa hora que entra o sentimento racional. E o racional superior fala que o sentimento é do bicho, mas a relação que eu digo aqui de sentir o conhecimento racional, porque o ser humano ainda está ligado à classe de animal racional. Então, ao sentir, você causa essa modificação, percebendo o seu erro, entendendo a vida como ela é, revisando os valores, até mesmo nas questões racionais, nas questões de conduta e nas questões de prática racional, nas questões de rotina racional, sobre o que vem primeiro e o que não vem primeiro, nas questões de equilíbrio material, para entender como funciona o seu consciente, o seu subconsciente, o seu inconsciente, e por que às vezes ele é bom, mal ou variante, onde é que entra cada situação energética na sua vida, onde é que está a influência dos astros, das estrelas, dos cometas, dos planetas, na regência desse plano terreno. A gente já falou sobre isso, sobre regências astrais, das influências dos planetas no ser humano, na relação de variação e na instabilidade do animal racional das partes elétrica e magnética, na composição de mais energia elétrica, de mais energia magnética, e o porquê nós estamos em alguns momentos mais magnetizados ou menos, como identificar essas questões. Então, é nessa seara, é nessa argumentação que a gente avalia o nosso entendimento racional. Então ele comenta sobre, o autor comenta sobre praticar a cultura racional, estudar a cultura racional. Ele valoriza, inclusive, se eu não me engano, na tréplica, eu ainda não voltei a ler esse assunto de novo, eu preciso voltar a fazer essa leitura. Eu não me recordo onde está. Se você que está aí acompanhando o programa pode ajudar a procurar esse texto. Ele fala que ele valoriza o estudante e ele tira o crédito do leitor. E é importante você entender em que momento ele fala, qual é o assunto, o que está contido nas entrelinhas, qual é o real sentido do que ele quer dizer. Sobre estudar, e sobre ler. Então são duas situações absolutamente distintas, são situações e usos e práticas absolutamente distintas. Parece ser igual, mas não é igual. Então eu queria começar um trabalho novo. Eu vou fazer esse trabalho de tempos em tempos, não tem uma data certa. Eu vou publicar esse programa de hoje e eu solto a resposta no próximo programa. Se você quiser interagir aí no bate-papo, já pode interagir com a resposta. Então o objetivo desse programa agora é que a gente possa fazer uma revisão racional, uma revisão para você, para o seu entendimento, para você verificar o quanto você entende e de repente para reavaliar o seu conhecimento.
Então a minha proposta inicial, ela começa antes de começar o programa, é falar sobre uma das perguntas mais interessantes que eu fiz essa semana, e eu tenho feito já há algum tempo, inclusive na internet. Falei uma vez, gerou um conflito aí com um leitor. Eu falei o que é a natureza, e essa questão, o que é a natureza, é um assunto interessante. Você pode perguntar aí na sua caravana, se você quiser. Para quem não acompanha o programa, não vai saber do assunto, você pergunta o que é exatamente a natureza, e essas respostas elas vão variar, você vai notar isso. E algumas pessoas vão associar a palavra natureza ao nosso conceito terreno de natureza, que são as plantas, né? Que são as árvores, que são a vida que contém a natureza, os animais, né? Os vegetais. Então, essa é a visão da natureza. E eu já tinha argumentado isso antes, e eu fazendo uma leitura do primeiro volume do lado de cá, eu já num bate-papo local, eu fiz esse questionamento com relação a um assunto específico, onde ele comenta que o ser humano ele era alimentado antes da natureza existir, antes de existir a terra estar completamente deformada, a água estar pronta e deformada, antes do sol estar completo, antes da lua estar formada, antes de existir qualquer tipo de vegetal ou de animal, nós éramos alimentados pela própria natureza. Então, quando a gente fala natureza e própria natureza, é preciso entender as entrelinhas, né? A cultura racional, ela não é literal, não adianta ler um parágrafo e achar que é exatamente aquilo, porque cada livro vai trazer um ângulo e uma visão, e você acaba com o tempo entendendo essas diferenças dos livros Universo e Desencanto em cada ângulo, em cada abordagem, em cada maneira de ensinar que o racional superior tem. Então essa é a parte mais interessante, porque quando você fala em natureza sem existir natureza, quando você fala em natureza sem existir planeta, sem existir estrelas, sem existir influência de qualquer astro celeste, ou a lua, por exemplo, que não existia, quando você tem o princípio da formação terrena e é alimentado pela própria natureza, é preciso que você reveja os valores de natureza. Então, baseado nessa primeira pergunta, que essa não está inclusa no programa, mas é só um argumento, né? Um primeiro passo para que a gente possa falar de cultura racional. Então eu trago aqui algumas perguntas. Essas perguntas elas vão ajudar a nossa análise pessoal sobre como você mesmo entende o seu conhecimento, a sua visão da cultura racional. Eu vou trazer aí 20 perguntas por programa. Eu vou dar aí um tempo básico, né? Um tempo de acho que de 30 segundos para que você possa responder a cada pergunta. E o motivo dessas perguntas é que você possa fazer um estudo, né, de cada livro. Eu vou começar com o primeiro volume, e nesse primeiro volume a gente tem aí a primeira pergunta que eu passo hoje, de 20, né, é o que o texto, no caso, o livro Universo em Desencanto, nesse capítulo específico, né, sugere ser necessário para a vida ser bem formada e equilibrada. A grande questão aí é que ele fala sobre estabilidade na vida material e quais são os princípios básicos dessa estabilidade. E a primeira resposta, a possível resposta seria A, para seres orgânicos dominarem e criarem caos na vida. A resposta B, para a vida existir sem qualquer forma de organização ou estrutura. A resposta C, para seres orgânicos e organizações se alinharem ou adaptarem à forma como a vida é estruturada. E resposta D, para a vida ser totalmente livre de quaisquer seres orgânicos ou organizações. Então, mais uma vez a pergunta, e aí eu vou dar aí os 30 segundos de resposta, né, para você analisar do seu lado. O que o texto sugere ser necessário para a vida ser bem formada e equilibrada?
A resposta é A, B, C ou D. Fazendo essa contagem aqui do tempo, enquanto você analisa o texto, analisa a pergunta e analisa as respostas, né? Eu poderia dar a resposta agora, mas eu vou deixar para a gente analisar em conjunto essa resposta para o próximo programa, das perguntas que a gente fez nesse agora, né? Você já pode ir analisando, estudando, pegar o primeiro volume e fazer essa análise aí, pessoal, por enquanto, né? Então vamos à segunda pergunta. O texto do Racional Superior implica sobre o valor de viver sem saber como viver. Então a primeira resposta, A, implica que viver sem entender a vida é tão valioso quanto entendê-la plenamente. B, sugere que uma vida vivida sem o conhecimento de como viver é preenchida com a organização e clareza. C, implica que viver sem saber como viver é inútil, levando a mais desorganização e sofrimento. D, indica que viver sem saber como viver traz uma existência pacífica e sem problemas. Então, nos 30 segundos aí, o que o texto implica sobre o valor de viver sem saber como viver. Faz a leitura das respostas. Nesses 30 segundos aí você analisa qual é a sua opinião do primeiro volume da obra sobre o que você entendeu. Tempo encerrado. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a posição do texto do livro Universo em Desencanto sobre o Espiritismo? A primeira pergunta sobre o Espiritismo, ele tem como respostas A, B, C ou D. Você escolhe uma, somente uma está correta. Se você encontrar uma divisão aí, como já aconteceu em algumas perguntas que te deixam um pouco confuso, observa bem que somente uma está correta. Qual é a posição do texto do livro Universo em Desencanto sobre o Espiritismo? A, vê o Espiritismo como uma fonte de conhecimento comprovada e confiável sobre a vida e a existência. B, sugere que o Espiritismo é um caminho claro e inequívoco para entender os mistérios da vida. C, descreve o Espiritismo como enigmático e experimental, incapaz de provar ou resolver os enigmas da vida. D, apoia o Espiritismo como a verdade absoluta, fornecendo todas as respostas sobre a vida e seu propósito. Então, lá aos 30 segundos, qual é a posição do texto sobre o Espiritismo? A, B, C ou D? Se por acaso a pergunta e a resposta for muito rápida, você pode pausar o vídeo e pensar um pouquinho mais, né? Eu faço esses 30 segundos só para ajudar você nessa leitura. Próxima pergunta. Qual é o propósito do conhecimento racional conforme descrito no texto? Ele fala do texto aí, no caso, o livro Universo em Desencanto, né? Qual é o propósito do conhecimento racional conforme o livro Universo em Desencanto? Resposta A. Perpetuar os mistérios e enigmas da vida sem oferecer qualquer entendimento real. B. Fornecer conhecimento real do propósito da vida, sua origem e destino, distinguindo-se do Espiritismo. C. Confundir ainda mais os indivíduos ao misturar explicações científicas e espirituais da vida.
D. Endossar a abordagem científica como a única perspectiva válida sobre a vida e seus mistérios. Então, aí nos 30 segundos, qual é o propósito do conhecimento racional conforme o livro Universo em Desencanto? Resposta A, B, C ou D. Fazendo a contagem aqui enquanto você pensa na resposta correta. Próxima pergunta. Como o texto descreve o efeito da fé nos resultados da vida? A. Postula que a fé é um guia confiável para superar os desafios da vida e alcançar o sucesso. B. Sugere que a fé, sendo um enigma, resolve efetivamente todas as dificuldades e mistérios da vida. C. Implica que a fé, apesar de ser amplamente utilizada, não resolve problemas, levando ao sofrimento universal. D. Afirma que a fé traz exclusivamente prosperidade e felicidade, eliminando todas as formas de sofrimento. Então, de acordo com a pergunta aí, como o livro Universo em Desencanto descreve o efeito da fé nos resultados da vida? A, B, C ou D? Contando os 30 segundos. Se você realmente não conseguiu ler a tempo, se 30 segundos é muito pouco, pausa o vídeo, faz a leitura e faz a escolha da sua resposta correta. Próxima pergunta. Por que o livro Universo em Desencanto se refere à vida como um rosário encantado? Isso é sobre o primeiro capítulo que ele comenta sobre o rosário da vida. E aí são as respostas alternativas, né? A, porque a vida é uma jornada direta, sem mistérios ou encantamentos. Porque cada conta representa um aspecto simplesmente e incontestável da vida. Essa é a resposta B. A resposta C, porque sugere que a vida é uma série de experiências misteriosas e encantadas que estão interligadas. E a resposta D, porque a vida é desprovida de quaisquer encantamentos ou significados mais profundos. Então, mais uma vez, porque o livro Universo em Desencanto, no capítulo Rosário da Vida, se refere à vida como um rosário encantado. Então, uns 30 segundos. Se você quiser escrever no bate-papo aí a tua opinião, a tua resposta, pode escrever, não tem problema nenhum. Próxima pergunta. O que a imunização racional visa alcançar de acordo com o livro Universo em Desencanto? Mais uma vez que eu li errado. O que a imunização racional visa alcançar de acordo com o livro Universo em Desencanto? Resposta A. Complicar ainda mais a vida com mais encantamentos e mistérios. Resposta B. Manter os indivíduos permanentemente encantados e alheios à realidade.
Resposta C: fornecer soluções e clareza, desencantando assim os mistérios da vida. E resposta D: garantir que os indivíduos permaneçam para sempre dependentes dos aspectos encantados da vida. Então a pergunta é: o que a imunização racional visa alcançar de acordo com o livro Universo em Desencanto? 30 segundos para pensar na resposta. Ou, se preferir, para raciocinar a resposta, né? Como queira. O que a imunização racional visa alcançar de acordo com o livro Universo em Desencanto? Próxima pergunta. Por que todos os habitantes do mundo são descritos como encantados? Resposta A: porque todos possuem um entendimento claro da vida e de suas origens. Resposta B: porque vivem em um mundo desprovido de quaisquer mistérios ou complexidades. Resposta C: porque estão alheios à verdadeira natureza da vida e de seus mistérios. Resposta D: porque já alcançaram o entendimento supremo da existência. Então a pergunta é: por que todos os habitantes do mundo são descritos como encantados? 30 segundos. Se você acha que o tempo é pouco, pausa o vídeo e faz a leitura com calma. O tempo está encerrado. Só fazer uma colocação com relação a pausar o vídeo. Se você está assistindo ao vivo, na transmissão ao vivo, então tem que esperar a transmissão acabar ao vivo, né? Depois de uns 2, 3 minutos, aí sim você pode pausar o vídeo. Caso contrário, quando está ao vivo não dá para pausar, né? Então vamos à próxima pergunta. Qual é o papel da leitura diária na conquista da imunização racional? Esse é o assunto mais relevante, mais importante para o entendimento do que é leitura e do que é estudo, né? Algumas pessoas têm essa questão de entendimento até porque é da evolução de cada um, né? De achar que a leitura tem um papel positivo e outras pessoas entendem como um papel mais à frente negativo. Ela é boa no início, mas é uma situação bem específica, né? Porque você precisa do contato com a energia racional e que seja diária para você neutralizar essas ondas magnéticas e manter a sua mente sempre em contato com a energia racional e com o conhecimento racional. Mas ele mesmo, o autor mesmo, como a gente comentou antes, aí, ele fala sobre o estudo racional. O que a gente está fazendo aqui é uma análise do seu estudo racional para que você, pessoalmente, possa medir, até mesmo para se preparar para uma conferência, para um programa, né? Para uma entrevista, para uma divulgação de rua. Então é importante que a gente tenha essa prática e esse hábito. E eu vou trazer de tempos em tempos algumas perguntas, umas 20 perguntas, para que a gente possa ir trabalhando isso semanalmente. Então vamos lá. Qual é o papel da leitura diária na conquista da imunização racional? A resposta A é desencorajada, pois leva a mais encantamento. A resposta B não tem impacto no processo de imunização racional. A resposta C é essencial para o processo gradual de desmistificar as complexidades da vida. E a resposta D é recomendada apenas para aqueles que já estão imunizados. Então, mais uma vez, qual é o papel da leitura diária na conquista da imunização racional? A resposta A, B, C ou D? Vou dar os 30 segundos.
Próxima pergunta. Como o texto, ou o livro Universo em Desencanto, ou o capítulo específico, descreve o resultado final da imunização racional? Resposta A. Como levando a uma vida de sofrimento contínuo e encantamento. Resposta B. Como não tendo impacto significativo na compreensão da vida por alguém. Resposta C. Como alcançando um estado de felicidade e certeza em todos os aspectos da vida. Resposta D. Como isolando os indivíduos do resto do mundo encantado. Como o texto descreve o resultado final da imunização racional. 30 segundos. Próxima pergunta. O que levou à deformação e descida de uma parte da grande planície onde viviam os racionais? O que levou à deformação e descida de uma parte da grande planície onde os racionais viviam? Então, resposta A. Lembrando que é só uma que está correta, né? A adesão dos racionais às diretrizes estabelecidas por seus líderes. Resposta B. A decisão dos racionais de esperar até que a planície estivesse pronta para o progresso. Resposta C. A tentativa dos racionais de progredir por conta própria em uma área ainda não preparada. Resposta D. A instabilidade inerente da planície e a tendência de descender ao longo do tempo. Então a resposta é A, B, C ou D. 30 segundos. Próxima pergunta. Qual foi a origem do Sol de acordo com o livro Universo em Desencanto? Ou o capítulo que você estiver lendo. Resposta A. O Sol sempre esteve presente, fornecendo luz e calor à planície. Resposta B. O Sol formou-se a partir das virtudes perdidas pelos racionais à medida que desciam e se deformavam. Resposta C. O Sol foi criado pelos racionais como um meio de melhorar as condições de vida. Resposta D. O Sol surgiu do resfriamento da planície depois que ela havia descido completamente. Então a pergunta é: qual foi a origem do Sol? De acordo com o livro Universo em Desencanto, resposta A, B, C ou D. Se você desejar escrever nos comentários aí a sua resposta, pode escrever até a gente publicar o resultado na semana que vem e começar com mais 20 perguntas. Você também pode, se quiser enviar no privado, pode enviar no privado para mim. Se quiser entrar em contato pelo Facebook ou pelo WhatsApp também, não tem problema. O mais importante é que a gente entenda o objetivo dessas perguntas e respostas para você mesmo exercitar, para você mesmo se preparar,
para perguntas, para momentos de entrevista, para um podcast, para uma conferência racional. Perguntas que surgem, que você tem mais preparo para elaborar a sua resposta de uma forma mais ampla. A pergunta nunca vem da forma que você estuda, né? Ela vem de uma forma mais neutra, mais complexa, porque é da pessoa que não lê. Então você tem um pouco de preparo para poder falar nesses momentos. Próxima pergunta. Como os corpos racionais ou dos racionais se transformaram durante sua descida e deformação? Resposta A. Os corpos dos racionais melhoraram e ganharam novas virtudes à medida que desciam. Resposta B. Os corpos dos racionais permaneceram inalterados durante o processo de descida e deformação. Resposta C. Os corpos dos racionais começaram a se deformar, perdendo suas virtudes originais e ganhando características físicas como olhos e boca. Resposta D. Os corpos dos racionais transformaram-se em outros seres racionais com habilidades aprimoradas. Como os corpos dos racionais se transformaram durante a sua descida e deformação? Resposta A, B, C ou D. Quando a gente fala de responder aí nos comentários, a nossa meta da semana que vem não é só dar a resposta, mas apontar o capítulo, né? Para que você possa fazer a avaliação pessoalmente, que você possa melhorar e observar a mensagem que o Racional Superior fala sobre se aprimorar nos temas, nos assuntos que você tem menos conhecimento, né? Nas partes de maior dúvida, entendeu? Essa é a parte mais crucial. Qual papel o Sol desempenhou na transformação dos racionais e de seu ambiente? Qual o papel do Sol que ele desempenhou na transformação dos racionais e de seu ambiente? Resposta A. O Sol esfriou o ambiente, retardando o processo de transformação. Resposta B. A presença do Sol foi insignificante na transformação dos racionais e de seu entorno. Resposta C. O Sol proporcionou um ambiente estável que impediu deformações adicionais. Resposta D. O aumento do calor do Sol acelerou a deformação e transformação dos racionais e de seu ambiente. Qual o papel o Sol desempenhou na transformação dos racionais e de seu ambiente? Resposta A, B, C ou D. Próxima pergunta. Como o conceito de alimentação e vegetação evoluiu entre os racionais transformados? Resposta A. Comer era um instinto original dos racionais que permaneceu inalterado. Resposta B. Os racionais sempre tiveram uma dieta diversificada que incluía vários tipos de vegetação. Resposta C. Inicialmente não precisavam comer. Os racionais gradualmente começaram a consumir vegetação à medida que seus corpos e necessidades evoluíam. Resposta D. Os racionais desenvolveram um conceito de alimentação como uma maneira de resistir ao calor do Sol. Como o conceito de alimentação e vegetação evoluiu entre os racionais transformados? Resposta A, B, C ou D.
Qual era o estado inicial dos seres racionais e de seu ambiente na grande planície? Resposta A. Os racionais estavam em um estado de confusão e desordem, vivendo de maneira desorganizada. Resposta B. Os racionais viviam em um estado de pureza, limpeza e perfeição, em uma planície muito maior do que este mundo. Resposta C. Os seres racionais já estavam em um estado de deformação, lutando com as condições severas da planície. Resposta D. Os seres racionais e seu ambiente estavam em um estado constante de escuridão, sem qualquer fonte de luz. A pergunta é: qual era o estado inicial dos seres racionais e de seu ambiente na grande planície? Como eu falei, as perguntas em conferências, em programas de televisão, podcast, elas nunca vêm de uma forma como você estuda, né? Então é possível que você se prepare com perguntas mais complexas e com respostas mais bem elaboradas, baseadas no livro. Próxima pergunta: como surgiu o Sol, de acordo com o livro Universo em Desencanto? Resposta A. O Sol era um corpo celeste natural que sempre existiu acima da planície. Resposta B. O Sol foi criado pelos seres racionais como uma fonte de luz e calor. Resposta C. O Sol formou-se a partir das virtudes perdidas pelos racionais à medida que desciam e se deformavam. Resposta D. O Sol emergiu espontaneamente das profundezas da Terra, independente das ações dos racionais. Como surgiu o Sol, de acordo com o livro Universo em Desencanto. Próxima pergunta: o que levou à transformação dos corpos dos seres racionais? Resposta A. Os seres racionais escolheram voluntariamente transformar seus corpos para se adaptarem ao novo ambiente. Resposta B. A transformação foi um processo de evolução natural que ocorreu sem qualquer influência externa. Resposta C. Os corpos racionais começaram a se deformar e perder suas virtudes originais devido ao aumento do calor do Sol. Resposta D. A transformação foi resultado da experimentação dos racionais com novas formas de vida, o que levou à transformação dos corpos dos seres racionais. Resposta A, B, C ou D. Próxima pergunta: como o conceito de alimentação se desenvolveu entre os seres racionais transformados? Resposta A. Comer era um instinto original que os seres racionais tinham desde o início. Resposta B. O conceito de alimentação desenvolveu-se à medida que os seres racionais começavam a experimentar com diferentes substâncias. Resposta C. Inicialmente não precisando comer, os racionais gradualmente começaram a consumir vegetação à medida que os seus corpos e necessidades evoluíam. Resposta D.
A alimentação foi introduzida aos racionais por outra espécie que eles encontraram durante sua descida. Como o conceito de alimentação se desenvolveu entre os seres racionais transformados? Resposta A, B, C ou D? A última pergunta, só conferir, é isso mesmo, a última pergunta. Qual foi a consequência final da transformação e descida dos seres racionais? Resposta A. Os seres racionais retornaram ao seu estado original de pureza e perfeição. Resposta B. Eles alcançaram um estado superior de consciência e controle sobre o ambiente. Resposta C. Eles tornaram-se os ancestrais dos humanos modernos, perdendo todas as memórias de suas origens. Resposta D. Eles deixaram de existir, não deixando vestígios de sua existência ou civilização anterior. Qual foi a consequência final da transformação e descida dos seres racionais? Lembrando que se o programa é ao vivo, não tem como pausar, infelizmente, mas assim que ele acabar, ele vai gerar um arquivo depois de uns 2, 3 minutos, aí você já pode voltar ao vídeo e aí fazer a pausa. E se quiser escrever no comentário aí a sua resposta, já pode colocar a resposta. Se quiser aguardar a resposta na semana que vem, a gente faz isso em conjunto. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é ensinar, é apenas que você tenha a sua própria referência do seu conhecimento racional, de como você reagiria às perguntas e às respostas em um programa, em um podcast, em uma conferência, em uma divulgação de rua. Essas perguntas elas acontecem, então você já tem um melhor preparo, estudando, como tem o livro Perguntas e Respostas, se preparando para uma conferência, tá bom? Então a gente encerra o programa por aqui. Esse é o modelo que a gente vai trabalhar de tempos em tempos. Eu vou ver se eu consigo gravar pelo menos uma vez por semana, para que a gente possa fechar o primeiro volume aí em pouco tempo. Essas 20 perguntas elas estão baseadas nos primeiros capítulos do livro Universo em Desencanto, primeiro volume. Então não é tão difícil, você não precisa procurar os 1000 livros. Claro que as respostas elas vão evoluindo e vão mudando de acordo com o conhecimento racional, mas o foco desse programa especificamente é o primeiro volume da obra. E você já pode perceber aí o seu grau de entendimento. Se você já tem as 20 respostas, parabéns. Comenta aí se você quiser comentar, se tem, se já fechou as 20, se achou difícil, se achou fácil. Porque o nosso objetivo é que a gente possa cada vez mais melhorar, cada vez mais ficar mais afinado, equilibrado, ligado ao conhecimento racional e colocar em prática o conhecimento racional. Um abraço a todos aí, uma boa semana. Salve, salve.